De hoje no estúdio, o secretário de Saúde de Bauru, Fernando Monte. O professor Duda Trevisani conversa agora com o nosso convidado. Boa tarde. Boa tarde, professor. Satisfação estar aqui, embora num momento muito crítico, né, para o setor saúde, mas é sempre um prazer estar aqui na TV Prevê e ser entrevistado especialmente por você. Obrigado, Fernando. Fernando, o que aconteceu para a saúde em Bauru ficar do estado que está hoje? Que sequência que foi que realmente decretou esse estado, podemos chamar até de deplorável, embora no contexto nacional saúde é deplorável mesmo, mas Bauru não estava tão ruim assim. Essa piorada que deu em Bauru até a saúde pública. Eu acho, professor, que Bauru tem algumas peculiaridades que não sei se explicam tudo o que está acontecendo, mas uma parte do que está acontecendo. Eu acho que a primeira coisa é ter ficado parada no tempo um certo tempo. Parada no tempo tem vários significados. O primeiro, por exemplo, nós nunca fizemos municipalização da rede hospitalar aqui na cidade. Então isso nunca foi uma atribuição do município. Isso foi uma coisa ruim. Aonde foi feito isso, teve algum grau de melhora. A segunda coisa é que ficou parado no tempo a quantidade de leitos. Porque a crise que nós estamos vivendo hoje está muito localizada dentro do sistema hospitalar, não é? As outras coisas, os outros segmentos da área da saúde estão relativamente funcionando. Parada no tempo também do ponto de vista da rede municipal. Nós entramos, e eu já disse isso algumas vezes aqui, quando nós chegamos à secretaria, a rede que existia instalada de unidades, professor, ela tinha, era a mesma rede praticamente de 1987. Tinha um livro escrito, organizado pelo Davi Capistrano de 87, mais ou menos com a rede que a gente pegou em 2009, quer dizer, muito tempo parado sem investimentos significativos. E o que aconteceu mais recentemente, que teve um impacto grande, nós não podemos esquecer, foi a crise da Associação Hospitalar de Bauru. Nós não podemos esquecer desse fato, porque ela foi deteriorando a condição hospitalar progressivamente. Foi uma crise que eclodiu no primeiro ano da primeira gestão do prefeito Rodrigo Agostinho, 2009, e ela perdurou durante praticamente o mandato inteiro. Então, isto deteriorou as condições. A FAMESP só neste começo de ano assumiu a administração do hospital de base. O hospital estadual é um novo hospital que veio para Bauru, mas não veio para atender exclusivamente a população de Bauru. Ele é um hospital que tem predominantemente um atendimento regional. Então, isto fez com que nós tivéssemos um cenário de muito maior necessidade frente aos recursos que nós temos. Só para dar uma ideia, professor, da questão hospitalar especificamente, nós temos aí 400 leitos hospitalares na cidade. Uma população que depende do SUS de 300 mil habitantes, quer dizer, é muito pouco leito. Se a gente não tiver processos de investimento nisso, a tendência é a gente ir agravando, não é? Porque, na verdade, a crise estoura do ponto de vista aparente, por exemplo, no pronto-socorro. Mas o que nós estamos vendo ali é o sintoma, não é a causa da crise. A causa da crise é falta de leito para a gente internar as pessoas, não é? E a gente tem que conjugar esforços para ver se consegue resolver essa situação. Mas eu diria que esses fatores estão na base da explicação do que nós estamos vivendo. E, embora possa parecer um paradoxo, né, eu acho que algumas coisas que estão acontecendo são em função de melhoras que nós tivemos no sistema de saúde. Isso pode parecer meio que contraditório, né? Hoje nós temos um aparelhamento da saúde na área pré-hospitalar, especialmente na urgência e emergência, eu não tenho a menor dúvida. Nós estamos salvando muita gente de forma imediata com o sistema SAMU, com o sistema das UPAs e tal, que poderiam, que talvez num tempo anterior, morressem mais facilmente.
Essa a ação que o Ministério Público Federal entrou contra, né? 580 mortes em 3 anos, segundo a ação, nas filas do pronto-socorro. É isso mesmo? É muita gente, hein? Não, professor, aí eu acho que isso merece uma explicação, né? Nem todo mundo morreu em decorrência de estar esperando uma internação hospitalar, porque senão passa a impressão que são quase 600 pessoas que, se tivesse leito hospitalar, teria sobrevivido. Isto não é verdade, não é? Isto é o total das pessoas que morreram dentro do ambiente do pronto-socorro. Então, nisto tem pessoas que aguardavam vagas? Tem pessoas que aguardavam vagas. Mas tem também, nesse conjunto, pessoas que tomaram facada, tiro, que chegaram lá praticamente morrendo e morreram imediatamente, pessoas que infartaram e chegaram praticamente morrendo. Existe um conjunto de situações. Não é? Vocês têm o controle de quem realmente morreu esperando vaga? Então, em certa medida, todas as pessoas estão esperando vaga, mas elas podem estar esperando vaga já mortas, há algumas horas ou alguns dias. Nós estamos agora classificando essas pessoas de acordo com o tempo que elas tinham de espera, né? Para ver se a gente consegue um olhar mais adequado sobre esses dados. Porque senão parece que todo mundo foi em decorrência de uma mesma situação. E isto aqui, evidentemente, não é verdade. Aliás, eu queria dizer que nós tivemos 600 mortes num universo de quase 1 milhão de atendimentos. Não é? Então, veja, só neste ano aqui, nós tivemos 100 e poucas mortes num universo de 250 mil atendimentos. É 0,5%. Então, menos 0,05%. É 0,1%. Para uma unidade com a característica do pronto-socorro, que é uma unidade de paciente grave, de urgência e emergência, é uma mortalidade bastante baixa. Eu sei que isto não resolve, eu falar números, este olhar técnico não resolve nada para as pessoas que perderam seus entes queridos. E eu sempre me solidarizo com todo mundo que perde um ente querido. Do ponto de vista de números absolutos, é muita gente. 500 e poucas pessoas é muita gente. Então é claro que a gente lamenta cada morte que acontece lá dentro. É quase que uma morte cada 2 dias, né? Exatamente, 2 a 3 dias. Agora, para uma unidade deste tipo, que é onde você acaba tendo pessoas vão lá em estado grave, em situações que estão beirando a morte já, não é? Enfim, é um lugar onde isso acontece rotineiramente. A gente lamenta, mas do ponto de vista técnico não há nada de excepcional na situação que a gente vive. Acho que isto mostra, de outro lado, uma certa qualidade no pronto-socorro, porque ao lado destas mortes há uma quantidade enorme de pessoas que são salvas no pronto-socorro. A gente, evidentemente, não foi solicitada esta informação para a gente, não é? Foi solicitada às pessoas que morreram no ambiente do pronto-socorro. E uma parte disto aguardava leito hospitalar, mas era uma parte, não era a totalidade das pessoas aguardando leito. Até que ponto essa greve dos funcionários da FAMESP também botou lenha na fogueira, Fernando? Olha, eu acho que ela deu um grau de contribuição na diminuição da oferta de leitos hospitalares. A gente percebeu que, mais ou menos concomitante, muitas pessoas aguardavam por vagas, por internações hospitalares. Eu estive várias vezes na semana passada no pronto-socorro e houve vários dias que eu constatei lá 50 pessoas aguardando, os corredores todos tomados, macas, as pessoas em macas. Que tristeza, né, Fernando? Muito triste, né? Porque é claro que eu não posso deixar de me sensibilizar com uma situação desse tipo. Poderia ser um familiar meu ali e um pouco, de certa forma, vejo um familiar meu ali naquela situação. E é uma situação deplorável para quem está nessa situação ali na maca aguardando, para o familiar que está esperando, apreensivo.
com um grau de incerteza do que vai acontecer. É claro, nós gostaríamos de não ter essa situação, não é? Às vezes as pessoas pensam que é responsabilidade do pronto-socorro. Veja, nós não temos nenhum interesse em segurar as pessoas no pronto-socorro. Se a gente tiver o leito disponível, imediatamente a pessoa é transferida para um hospital. Então, vi situações desse tipo, professor. Agora, eu acho o seguinte, nós não podemos atribuir tudo isso à greve, né? Porque nós vivemos vários outros momentos em que houve problema de superlotação do pronto-socorro de pessoas aguardando internação, sem que a gente tivesse um movimento desse tipo. E coincidiu a greve, numa baixa umidade do ar, né? Muito problema respiratório. Né? Foram vários fatores concomitantes. Eu fico feliz de ter saído da greve. A greve ter acabado, eu acho que é uma boa notícia. Acho que entrar os hospitais em funcionamento normal melhora as nossas condições. Nós estamos conversando com os hospitais, tentando fazer medidas que minimizem a situação. Enfim, tudo isso é muito positivo. Hoje o atendimento para pessoas que usam droga é grande também, Fernando? A gente tem uma quantidade considerável de usuários, não é? Alguns deles são atendidos a nível da nossa rede de urgência e emergência. Nós temos uma unidade privilegiada para fazer isso, que é o nosso CAPS, voltado para atendimento de álcool e drogas. Agora, é claro, às vezes a pessoa tem um problema agudo, é atendido na rede de urgência e emergência. Inclusive, nós estamos estabelecendo agora, estamos construindo um projeto de ter psiquiatras todos os dias que vão passar no pronto-socorro para ter um atendimento mais efetivo desta população que precisa de um primeiro atendimento, de um atendimento de uma situação aguda. E tem crescido, professor. Eu acho que a situação de Bauru é a mesma situação de vários locais do país. O Brasil já é campeão mundial do crack. Exatamente. O maior número de usuários de crack do mundo. Exatamente. O Brasil, é um absurdo, né? Um verdadeiro absurdo. E é uma droga terrível, ela traz consequências sociais, familiares. Rápidas, né, Fernando? Muito diferente de outras drogas. Não tem nada a ver, eu falo isso. Ela se associa com a criminalidade de uma maneira diferente. Eu tô falando. Tem que ter uma legislação especial para o usuário de crack. Ele tem que ser responsabilizado. Como eu cansei anos de falar, o cara atropelava o nego bêbado, aí era homicídio culposo, não era doloso. Hoje virou tudo doloso, né? Porque o cara sabe que se ele beber embriagado, ele vai matar alguém. Então não é por acaso. Eu acho que o crack tem que ser alguma coisa como guiar um carro embriagado. O cara tem que saber que se ele usar crack, ele vai matar alguém. Ou a avó, a bisavó, entendeu? Dá um tratamento diferente, não fica achando que é doente não, que ele é um criminoso em potencial, entendeu? E nós pretendemos fazer uma ação importante nessa questão de droga, que é montar um CAPS 3, que vai funcionar 24 horas, voltado para álcool e drogas em adolescentes, exclusivamente para a população de adolescentes. A Secretaria isso é importante, já está fazendo isso, está providenciando o imóvel e tudo mais para instalar esse tipo de serviço. E nós ainda pretendemos fazer, é uma meta nossa, fazer o chamado consultório de rua, professor, que nós vamos, o serviço da saúde vai até essas pessoas que estão vivendo em situação vulnerável, são pessoas sem teto, que moram na rua e tudo mais. Pretendemos fazer isso também um pouco mais para frente. Vamos enfrentar os telespectadores aqui, procura ser o mais rápido possível. Bom, a pergunta do Luiz Carlos não tem tanto a ver com a saúde em Bauru, mas só é uma coisa muito importante, eu vou fazer. Ele falou, acabei de ver na TV Prevê, o pessoal da PAI, liderado pela dona Olga, com aquela idade avançada, tudo, fazendo manifestação na rua. Isto é muito complicado. Secretário, como o senhor vê a situação da PAI? Eu vejo que a PAI é um órgão importantíssimo, nós temos uma ótima relação com a PAI, e a Secretaria da Saúde conseguiu promover ações importantes no sentido de preservar essa instituição. Desde o ano passado nós fizemos um convênio municipal transferindo recursos para a PAI, especialmente naquele momento mais crítico que a PAI passou, e conseguimos fazer um credenciamento da PAI como centro de referência em reabilitação de pessoas com deficiência, e isso vai significar um aporte de recursos federais muito maior para a PAI do que ela tinha antes. Então,
isso aconteceu junto com o processo de municipalização dos convênios da APAE. Então a Secretaria da Saúde está tentando ajudar o máximo possível essa entidade. Acredito que esses recursos adicionais que nós vamos receber serão bastante importantes. E nós estamos num diálogo permanente no sentido de preservar essa instituição tão importante para a nossa cidade. Eu acho que... Eu vou falar rapidamente para não perder tempo. Aqui hoje a inclusão, a escola particular tem que receber qualquer tipo de deficiente, seja uma síndrome de Down, seja o que for. E em detrimento de escolas especializadas como a APAE. No Reino Unido, você encontra tudo quanto é tipo, desde dislexia e etc, em qualquer escola pública ou privada. Só que no Reino Unido, tanto na Inglaterra, quanto na Escócia, quanto na Irlanda, o Estado paga um médico, até na escola privada, para cuidar dessas pessoas. Entendeu? É a coisa mais linda, como funciona bem. Então você vê tudo quanto é tipo de deficiente dentro de uma escola de altíssimo nível. Eu visitei a escola que ganhou o exame nacional na Escócia. Preparava nego só para Cambridge, só para... E no corredor os deficientes. Só que tem um médico lá dentro. E quem paga o médico? A escola? Não. O Estado. O Estado. É outra estrutura, né? É outra estrutura. Então aqui a lei, acho que talvez até copia da Inglaterra, tem que receber. Você recebe e a nossa professora não está preparada para muita coisa. Alguns tipos de problemas, as escolas particulares já estão, né? Agora, alguns tipos não estão. Então, o governo privilegia a APAE, que ela é importantíssima na sociedade brasileira. O Reginaldo da Vila São Paulo, ao ser questionado sobre o caos da saúde pública, é praxe entre os governantes alegarem que a saúde é um problema nacional. O CQC esteve em Bauru e mostrou que tem médico ganhando 100 mil por mês. E ao fazer o cálculo foi constatado que para ele ganhar aquele salário, deveria ter trabalhado 33 dias no mês. Eu gostaria de saber se essa vergonha foi apurada, se alguém foi punido ou se o cidadão pode continuar com o nariz de palhaço. Bom, Reginaldo, eu acho que essa pergunta é importantíssima. É uma grande oportunidade de esclarecer esse assunto e colocá-lo na verdadeira dimensão que ele tem, porque ele teve uma utilização indevida, uma utilização desinformada. E eu acho que depois disso você vai ver que não há necessidade do nariz de palhaço, Reginaldo. Primeiro, este caso de 100 mil reais, essa pessoa recebeu esses recursos porque é uma pessoa que estava se aposentando e tinha uma série de coisas a receber. No processo de aposentadoria, a pessoa recebe licença-prêmio e tal, um monte de vantagem que ela tem, aquilo se acumula e no momento da aposentadoria ela recebe isso. Tanto é que esse era uma pessoa que ficou um mês sem salário, porque ele já estava aposentado, e no mês seguinte ele recebeu esses recursos. Então, esses 100 mil reais não se referem nem a salário nem a plantão, se referem a essas vantagens funcionais que são de lei e que o funcionário acumula e recebe no momento que se aposenta. De uma lei horrível, né, Fernando? Porque Exatamente. realmente, olha, depois que começou essa transparência, você vê, os delegados hoje estão em movimento para pedir aumento de salário. Uma merendeira da prefeitura ganha o salário de um delegado de polícia. É verdade. Uma professora, eu falo, não que eu acho que eles ganham muito, é que na iniciativa privada não é assim. Vai acumulando vantagem. Você está entendendo? Uma professora de escola infantil ganha 10 mil reais por mês. É o que ganha o diretor da USP lá, para ser diretor da Odonto, com título de doutorado, Exatamente. com título de... ganha 10, 12 conto. Aqui na prefeitura, uma professora do infantil ganha 10 conto. Às vezes mais. Às vezes mais, né? vezes É um verdadeiro absurdo, verdade. Reginaldo. E veja bem, então voltando a explicar. Então, mas para explicar a questão dos plantões extras, teve médico que ganhou, não foi os 100 mil, mas ganhou valores bastante altos, 40, 50 mil reais, alguma coisa nessa faixa, por ter dado muito plantão extra. Então, salarialmente, um médico na prefeitura em 8 horas de trabalho por dia, 40 horas semanais, recebe em torno de 8 mil reais, não é?
é um pouco a cobertura daquela tese do nosso amigo Pedro Valentim, que dizia, olha, o médico deveria receber o salário como secretário. É mais ou menos isso. O médico ganha mais ou menos como secretário o seu salário. E ele pode receber plantões extras, nós pagamos hoje R$ 1.350 para cada 12 horas de plantão extra. Então, se um indivíduo der 30 plantões, e é possível ele dar 30 plantões, em algumas áreas, especialmente que falta mais profissionais, ele vai receber perto de R$40 mil, só de plantão. Agora, todos se lembram, nós propusemos esta forma de pagamento, porque todos se lembram de que nós tínhamos falha nas escalas de plantão, especialmente lá na Bela Vista. Um dia funcionava, outro dia não funcionava, 2 dias não funcionava, não conseguia completar a escala. E eu achava isso uma vergonha, porque uma unidade de urgência e emergência tem dia que funciona e tem dia que não funciona. Assim não dava para continuar. Foi a maneira que nós encontramos para solucionar. Porque a gente compete no mercado de trabalho. Se eu não pagar bem, o município do lado, a Santa Casa do lado paga, o profissional vai trabalhar em outro lugar. Então veja, aí tem que fazer uma opção. Ou nós vamos manter esse tipo de pagamento, ou nós não vamos ter as escalas com os profissionais. Quando nós chegamos na prefeitura, a escala contemplava 11 profissionais médicos de plantão 24 horas a todo momento. Hoje são 20 profissionais nessa condição. Para eu manter esse sistema funcionando, tem que ter isso. Então, não há nenhuma situação irregular, Nós podemos discutir se nós pagamos muito ou não, e que alternativas que existem para remunerar os profissionais. Eu digo aqui claramente, com toda tranquilidade, eu abro mão de gerenciar isso. Se alguém tiver uma ideia boa, para a gente manter as escalas funcionando, gastando menos recurso, ótimo, eu aceito qualquer sugestão desse tipo. Só fazemos isso para ter tudo funcionando. Eu acho que nós precisamos manter as coisas funcionando, porque é isso que vai atender o nosso munícipe. Mas eu acho que foi, viu, Reginaldo, uma ótima oportunidade da gente explicar isso, porque às vezes pode parecer uma piada quando aparece em programa de televisão e tal, e não teve nenhuma irregularidade nesta questão. O Pedro Valentim está aqui, ó. Ele pergunta para você, doutor Fernando, até que ponto os desvios milionários ocorridos no hospital de base têm responsabilidade sobre as 580 pessoas mortas por falta de atendimento? Tem uma relação indireta, eu diria, né? Que relação que eu vejo nisso? Primeiro, aquilo que eventualmente se tenha tenha sido objeto de corrupção, não foi utilizado dentro do próprio hospital, que poderia ter uma condição física, uma condição de equipamentos melhor do que tem hoje. Esta é uma contribuição indireta, você deteriorou um hospital, né? A outra implicação disso é o seguinte: depois que houve a intervenção no hospital, depois que houve a operação odontoma, foi um período de crise, 3 anos de crise, não é? Então, o hospital funcionou menos do que funcionava antes, numa situação pior. Isso contribuiu com este período. Você pode ver que coincide mais ou menos. Nós fizemos um levantamento desses 500, quase 600 mortes, no período de 3 anos. Mais ou menos coincide com esta fase. E nos outros 3 anos anteriores? Era interessante você verificar. A gente está tentando fazer um levantamento mais extenso para outros anos para ver como é que era esse comportamento. Agora, era mais fácil internar uma pessoa, tinha menos gente nos corredores do pronto-socorro antes disto acontecer do que depois que aconteceu. A Neuza do Centro, ela quer saber, quem vai responder por essas mortes? Ou isso vai acabar em pizza? Veja, isso pelo que eu entendi da intenção, conversando pessoalmente, né, com o nosso promotor de cidadania, o Dr. Fernando Macelli Helene, foi inclusive numa reunião conosco, ele disse, olha, estou encaminhando uma série dessas informações todas para a Procuradoria Criminal, né, para que apure as situações. Eu tenho a impressão que vão ser apurados os detalhes em cada caso, que vai caber à Justiça fazer isso, dona Neuza. A Justiça que vai determinar se houve alguma culpabilidade ou algum dolo em situações desse tipo. O que eu posso dizer é o seguinte, não é possível culpabilizar
o município pela falta do leito hospitalar, porque o município de Bauru não gerencia hospitais, ele não gerencia os leitos hospitalares. Então, outras situações podem até ser apuradas em relação ao município, mas essa especificamente não dá para culpar o município. A pastora Ana, ela coloca que os pacientes do Estado não têm mais hospital estadual para atendê-los pelo IANSP. Ela quer saber a sua opinião. O que eles têm que fazer? Como é que eles vão receber atendimento? Bom, primeiro meu abraço aqui para a pastora Ana, ela é uma pessoa super interessada nas questões de saúde, está sempre conversando com a gente. Veja, os hospitais agora são administrados pela FAMESP. A lei que permitiu a transferência de hospitais para as organizações sociais prevê que os hospitais têm que atender 100% SUS. Então, a rigor, pela lei, eles não podem mesmo fazer atendimentos específicos para alguma modalidade de cobertura de saúde, como é o caso do IANSP, não é? Agora, eu penso o seguinte, que pela quantidade de servidores estaduais, eu, por exemplo, sou um servidor estadual, estou até um pouco falando aqui em interesse próprio, né? Pela quantidade de servidores estaduais que nós temos em Bauru e aqui na nossa região, talvez coubesse ao IANSP fazer um hospital aqui para o interior, aqui na cidade de Bauru. Com esse déficit de leitos que nós temos, essa seria uma boa ideia, ajudaria a aliviar as nossas situações de internação hospitalar. Porque se a senhora pegar, pastora Ana, uma pessoa que não tem plano de saúde, só tem o IANSP, onde que ela vai ser atendida? No nosso pronto-socorro, no hospital de base ou no hospital estadual. Ela faz o mesmo roteiro de qualquer outro usuário do SUS. A Leila do Estoril, ela fala assim: estamos vendo todo dia, toda hora, e de repente o secretário aparece amenizando a situação, como que se nada de grave estivesse acontecendo. Eu já perdi parentes no pronto-socorro por falta de vagas. Não, dona Leila, veja, eu não estou amenizando nada, não. Eu acho que a situação é grave, tanto não estou amenizando, dona Leila, que sugeri ao prefeito municipal, fui um dos partícipes desse processo, que houvesse decretação de estado de calamidade pública na assistência hospitalar da cidade. Então, veja, se eu tivesse qualquer intenção de amenizar qualquer situação, claro que essa medida não teria sido tomada. Enxergo a situação como uma situação de gravidade. Agora, a minha obrigação como um profissional da área de saúde, um técnico, um gestor, uma pessoa dedicada a isso, eu tenho que dar todas as informações de todas as variáveis que interferem nesse processo. Lamento cada morte que aconteça dentro do pronto-socorro. Agora, eu sou obrigado a dizer, este levantamento que nós fizemos, que eu tenho que falar as coisas de forma justa, este levantamento que nós fizemos não são só das mortes cuja causa da morte foi aguardar um leito hospitalar. Há pessoas que chegam numa situação em pré-morte no pronto-socorro e morrem rapidamente. Eu tenho que dizer que isto também está aqui neste conjunto de situações. Mas não se trata de amenizar. Acho que se fosse, e acho assim, não é porque são 600, se fosse 5, se fosse 10, nós também teríamos que lamentar, porque são situações que a gente esperaria que não acontecesse. O Alfredo do Popular Ipiranga, ele quer saber como é que ficou a situação do rapaz que morreu na UPA do Ipiranga. Segundo a família, a morte foi causada pela injeção que o médico aplicou. Veja, ali nós estamos agora aguardando um laudo pericial. Esse laudo pericial vai ser feito pela Polícia Técnica, pelo Instituto Médico Legal, que vai dar uma série de informações. Nós pensamos inicialmente que era traumatismo craniano. Quando foi feita a necrópsia, se viu que não era um traumatismo craniano. Pode ter tido uma relação com a medicação? Pode ter tido. Agora, isso configura um erro médico? Não configura. Claro. Pelo seguinte, o medicamento que foi usado, não é? Que é um tranquilizante, ele estaria indicado ser usado nessa situação, foi usado na dose que está indicado e ele tem um perfil de segurança no uso
que este é um efeito que não está relatado. Agora, pode ter tido uma relação com isso, com outras coisas que ele tem usado, como o álcool, tinha feito uso de álcool, tinha feito uso de outros medicamentos? Pode, essas coisas podem acontecer mesmo. Agora, a gente tem que separar. Não é porque esta pode ter sido uma causa que contribuiu com o óbito que isto se configura num erro médico, não é? Porque às vezes as pessoas fazem uma relação direta, nem sempre é assim. O doutor Natanael pergunta: não concordo com a Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Bauru ser composta por 3 médicos. Será que numa investigação a fundo, os possíveis médicos que ganham sem cumprir horário, eles, os vereadores médicos, não ficariam do lado do corporativismo e da própria classe que pertencem? Mas eu acho que um vereador, na posição de vereador, ele assume outros compromissos que não só os interesses corporativos, né? Certamente, no caso dos 3 vereadores que são médicos, muita gente votou neles que não são profissionais da saúde, inclusive, né? São outras pessoas que têm interesses mais difusos naquilo que eles tratam. Eu não acredito, eu acho que são 3 pessoas sérias. Os 3 médicos que nós temos na Câmara são 3 bons profissionais médicos, 3 pessoas sérias. Não acredito nesta hipótese de corporativismo. Agora, se a comissão de saúde deveria só ser formada por médico ou não, é um assunto que cabe à Câmara opinar. Não cabe a mim opinar em como que as comissões da Câmara são formadas. A respeito de cumprimento de horário, eu queria dizer o seguinte: os médicos, também existe uma questão ligada a isso. Os médicos da rede de urgência e emergência, todos eles passam cartão de ponto, cumprem as suas jornadas de trabalho adequadamente, e nós iremos implantar, provavelmente até o final do ano, cartão eletrônico de ponto, seja por cartão, seja por digital, em todas as unidades de saúde para todos os nossos profissionais. Então, nós não compactuamos com quem não cumpre a sua jornada de trabalho. É para as pessoas cumprirem. É claro que eu não posso responder pelos indivíduos e pela forma que os indivíduos agem, pelo caráter dos indivíduos. Eu não posso responder por isso. Mesmo com filho é difícil a gente responder por estas questões, né? Agora, tem algum patrocínio oficial? Nenhum patrocínio oficial. Vamos implantar ponto digital para todo mundo. A Neuza do Centro, ela fala: doutor Fernando, presta atenção no que o senhor responde. O senhor disse que no corredor dos hospitais de Bauru poderia ter alguém da sua família. É uma piada isso? Como assim, doutor? Família Fernando Monte no corredor do pronto-socorro? Não tem como, conta outra. Dona Neuza, eu vou contar 2 outras então para a senhora entender o que eu quis dizer e a veracidade com o que eu disse. Eu não estou aqui fazendo demagogia. Quem me conhece, talvez a senhora não me conheça bem, mas quem me conhece bem sabe que eu não sou um demagogo nem um vendedor de ilusões. Então a primeira que eu vou contar para a senhora aconteceu há cerca de 4 anos atrás. A minha filha sofreu um acidente na cidade de São Paulo, foi atropelada na cidade de São Paulo, e ela foi inconsciente, transportada pelo SAMU para o hospital, o pronto-socorro do Hospital das Clínicas, que é o pronto-socorro público, que equivale ao nosso pronto-socorro aqui, não é? Nós só fomos avisados disso 12 horas depois, os pais dela. Durante 12 horas ela ficou sozinha, dentro do pronto-socorro, deitada numa maca, que foi como eu a encontrei, assim que fui avisado, fui até São Paulo para tomar as providências. Foi assim que eu a encontrei, deitada numa maca com colar cervical, com problema ela estava consciente já, mas estava muito confusa. Então eu já vivi esta situação que eu estou descrevendo para a senhora com a minha filha. E a segunda situação aconteceu em janeiro desse ano, no dia 24 de janeiro, eu sofri um infarto do miocárdio. E eu fui ser atendido naquela noite no pronto-socorro municipal de Bauru. Neste pronto-socorro do qual nós estamos falando. E o dia que eu cheguei lá, a senhora pode verificar isso com as pessoas que trabalham lá, inclusive. No dia que eu cheguei lá, né, era um dia que também tinha uma certa lotação, e nem sequer tinha uma maca na sala de emergência para onde eu fui imediatamente, para que eu fosse atendido. Então já faltou maca a mim. Então a família Monte também precisa do pronto-socorro
central. E eu acho que quem tiver uma urgência aqui, o melhor local para tratar uma urgência é o pronto-socorro municipal de Bauru, o pronto-socorro público, onde tem as equipes mais preparadas. E fora isso, há muitos anos atrás, o meu pai morreu dentro do pronto-socorro municipal de Bauru. Então a minha experiência com o pronto-socorro municipal de Bauru como usuário daquele local é bastante grande. O Alain do Geisel parabeniza o secretário da Saúde pelo excelente trabalho que ele tem realizado e pela posição que assumiu diante da falta de leitos e da greve dos profissionais da saúde da FAMESP. Ele agilizou o atendimento de muitos pacientes aqui no Geisel. Nós tivemos uma reunião no Ministério Público na quinta-feira passada. Foi aquele dia que eu disse que eu tinha ido ao pronto-socorro na manhã, tinha 50 pacientes lá. E aí o promotor solicitou providências de todos nós e, na verdade, surgiram vagas, várias providências também. Eu reconheço aqui providências que foram tomadas a nível do Estado, da própria gestão da FAMESP, e que se agilizou uma série de internações. Hoje, por exemplo, a situação estava tranquila. Antes de vir para cá, eu verifiquei como é que está a situação hoje. Aí tinha 10 pessoas aguardando internação, o que é a nossa rotina, é uma situação normal. Perto das 50 que tinha lá, que tinha acabado inclusive as macas, é uma situação bem mais tranquila e com a qual a gente consegue conviver. Mas nós estamos aqui para dar respostas à população. A nossa obrigação é fornecer o melhor serviço de saúde possível à população. É que às vezes a população confunde um pouco isso. Às vezes são atacados exatamente aqueles que estão lutando para que a saúde efetivamente melhore, especialmente para a população mais pobre, que mais precisa de atendimento, e aí se faz uma generalização como se todo mundo fosse descompromissado com a situação, não tivesse a preocupação diária de estar melhorando esse sistema. Então eu agradeço aí ao Alain e ao pessoal lá do Gás, o que a gente puder fazer, inauguramos lá uma unidade no Gás, o que a gente puder fazer para melhorar nós vamos estar fazendo. Mais alguma coisa, Fernando? Não, acho que hoje eu já até abusei aqui da situação e dizer que nós estamos aqui à disposição. É uma situação de enfrentamento, são muitos problemas. A gente sabe que o setor saúde não é um local onde as coisas estão prontas e é só a gente ter rotinas para utilizar. Nós temos que construir muitas coisas, muitas alternativas para que as pessoas sejam atendidas, desde a rede básica, passando por situações de atendimento especializado, até a atenção hospitalar. Tem muita coisa por fazer, mas nós estamos brigando no dia a dia. Como eu digo sempre, viu, professor? Tem que matar um leão por dia. Eu já sabia um pouco disso. Eu só não sabia que tinha que matar um leão por dia a tapa, né? Que a gente tinha tão pouca ferramenta para fazer isso. Mas nós estamos lá, quem se dispôs a estar lá tem que fazer isso e seguir em frente. Fernando, obrigado. Professor, muito obrigado. Viu? É até triste, mas eu acho assim, um país que tem tanto problema de saúde como o Brasil tem, não pode ser um país feliz. É brincadeira, né? Mas aqui é do arroio ao chuí. Mas nós temos que estar preocupados com a nossa aqui de Bauru, é claro. E agora, é só ligar os jornais toda manhã, você vai ver que a coisa em Bauru está ruim, a coisa está ruim no estado de São Paulo, e, lamentavelmente no Brasil, e eu acho que se nós não resolvermos isso, esquece a felicidade para a população brasileira, que mais da metade é de classes D, E, e é muito triste. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.